Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula. Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula sobre o assunto cuidar do que entra na boca e cuidar do que sai da boca. A influência do alimento no comportamento pessoal. Uma pessoa que está distante dos mandamentos da Torá, às vezes se pergunta: o alimento kasher é realmente o que é importante para ser uma pessoa? Para construir uma personalidade? Isso não demanda aprisionar o espírito do homem e escravizá-lo ao que é cozido na panela? Em face disso, parece que ele é mais respeitável para uma religião tratar sobre coisas elevadas, pensamentos filosóficos e elevados que exaltam o espírito da pessoa, e não o que acontece dentro de um prato e dentro de uma panela? Para responder a essas perguntas fundamentais, primeiramente, devemos nos aprofundar num ponto muito interessante. Toda vez que a Torá menciona kashrut, ela acrescenta palavras de santidade, palavras de transcendência. Implica que há uma conexão direta entre o que está na boca da pessoa e entre seu nível espiritual. O homem tem ideias em abundância, teorias, frases sobre justiça, ideais, valores que enchem o seu espírito em grandes quantidades, mas seu corpo e sentimentos não cooperam. Eles obedecem outras leis, as leis do corpo. Então, ele perdeu a fé nas ideias elevadas e sentiu frio em relação a elas. Embora ele saiba que o homem é o superior ao animal, mas no momento da comida pode chegar ao nível de um animal. Os processos físicos, sendo sensuais e concretos, determinam mais a natureza de sua personalidade do que uma ideia espiritual. Imediatamente, após a Torá haver classificado os animais adequados ao consumo e os que não, a própria Torá resume a questão no seguinte versículo: Vaikra, capítulo 11, passuco 45. E assim está escrito lá: Porque eu sou Deus que elevei-os para fora do Egito, para ser vosso Deus, e sereis santos, porque eu sou santo. A ascensão pessoal e espiritual é a marca dessa mitzvah. O que entra dentro de nossas bocas tem um impacto e profunda influência na nossa personalidade. Quando a Bátia, filha do faraó, encontrou Moshe Rabbeinu no cesto, na beira do rio Nilo, ela tentou encontrar uma amamentadora egípcia para o bebê. Porém, essa enfermeira do Egito, de criança, o bebê se recusou a mamar até que ele foi apresentado a uma amamentadora do povo judeu, que, na verdade, era sua mãe Yocheved, conforme consta na Torá, Shmot, capítulo 2, passuco 7. Nossos sábios explicam que foi concedido a Moshe o conhecimento de não mamar de uma mulher egípcia. A razão disso consta no Talmud, Sotá 12b, que seria impossível que a boca que falará com o Eterno mamasse de alguém que não se importa com o que entra em sua boca, pois a impureza desses alimentos vai diretamente para o corpo do bebê. E esse alimento gera uma natureza negativa que interferirá no seu elevado trabalho espiritual no futuro. A extensão do dano causado pelo consumo de alimentos proibidos é ensinada no versículo Vaikra, capítulo 11, passuco 43. E você não deve purificar-se neles, pois caso contrário, vocês ficarão impuros. Nossos sábios percebem que as palavras impuros está escrita na Torá sem a letra Aleph. Nesse contexto, o significado é que não devemos nos impurificar com alimentos proibidos, pois senão ficaremos com a mente bloqueada. Alimentos não adequados bloqueiam a compreensão dos valores sagrados do ser humano e desconecta a ligação da pessoa com o temor aos céus. A comida que uma pessoa come é absorvida em seu sangue e se torna parte dela. Nutre sua mente e se torna seu produto espiritual. Uma pessoa que se alimenta de alimentos permitidos pela Halakha também terá um produto refinado e delicado. Seus intelectos serão puros e afiados. Até mesmo os modos do coração, da virtude da alma,
são cheios de timidez, misericórdia e bondade, que são as virtudes que categorizam o povo judeu. De fato, cada transgressão que uma tela, uma muralha que separa e distingue entre o homem e Deus, mas quando a substância proibida entra no corpo da pessoa, se funde com seu sangue e se torna uma parte inseparável de seu ser, a dormência é maior. A Torá quer remover o homem de qualquer alimento que possa ter um efeito negativo em seu caráter moral e espiritual. Portanto, os animais que são autorizados a comer são animais domésticos, civilizados, que são exclusivamente vegetais, não revelam independência excessiva e são dispostos a receber o jugo de seu proprietário. Por outro lado, os proibidos de comer são animais predadores, que comem carne ou desovam e se arrastam e demonstram independência selvagem e evitam todas as cargas de poder. Quem comeu deles também foi danificado com sua vontade, tão grande quanto uma criança, justo como mal. Essa realidade espiritual não é captada em exame científico, mas é sentida quando entra em contato com a alma, uma alma pura que habita no corpo da pessoa, que é parte de Deus. Uma vez, num seminário para pessoas que vão ter tchuvá, uma pessoa se convenceu a fazer tchuvá. E ela foi perguntar para o rabino: Rabino, qual é a primeira mitzvah que eu devo cumprir? O rabino entrou num dilema difícil. Pois se ele falar é sinal que ele pode fazer outro pecado. Ele não pode dar um aval para a pessoa cometer um pecado, a pessoa está fazendo tchuvá. Por outro lado, a pessoa que ela está totalmente desacostumada com mitzvot, se colocar para tudo de uma vez só, não gradativamente, o cara não vai aguentar. O rabino pensou, se aconselhou com seus mestres e disse o seguinte: a primeira mitzvah que você deve cumprir é a mitzvah de kashrut. Comer comida kasher. Por quê? Como dito antes, a palavra venitmatem, ou seja, a pessoa fica impura, está escrito lá sem a letra Aleph. Isso significa o quê? Simplesmente que a pessoa vai ficar com a mente bloqueada, com a mente tapada. Então, quando a pessoa está com a mente bloqueada, não entende nada. Mas quando a pessoa está com a mente aberta, esperando captar sabedorias espirituais, então ele vai captar mais coisas. Por isso que o rabino disse à pessoa: você tem que começar cumprindo o kashrut. Como a gente disse no início da aula, o tema da aula é cuidar do que entra na boca e cuidar do que sai da boca. Vamos agora tratar sobre o assunto do que sai da nossa boca. Para tudo a seu tempo. Tempo em ficar em silêncio. O rabino Tzvi Hirsch Meisels, de abençoada memória, escreveu no seu livro Mekadashei Hashem, um livro de leis e filosofia, escrito durante os anos terríveis do Holocausto, cujo hoje é o dia do Holocausto. Nesse livro, ele descreve sobre a história de um talit, que tinha um profundo valor sentimental para ele, pois herdou de seu avô antes da guerra. Quando ele entrou nos grandes portões de Auschwitz, ele sabia que deveria se despedir de todos seus pertences pessoais, inclusive o talit que ele tanto apreciava. Ele resolveu, naquele momento, transformar o talit em talit katan, para que possa vesti-lo abaixo das roupas do acampamento. Certo dia, a roupa do rabino despertou suspeita do jovem soldado nazista, pois o rabino parecia estar inflado e cheio, obeso. O nazista chamou para esclarecimento. Quando viu o tzitzit abaixo da camisa, ele perguntou: o que é essa peça de roupa que você está vestindo aí? O rabino não pensou duas vezes. Ele sabia que não havia maneira de explicar o significado do tzitzit nazista. Então, ele disse brevemente que veste uma roupa de Deus. O rosto do nazista ficou vermelho e ele estava furioso. Deus? Aqui em Auschwitz? Veja o que está acontecendo com seus irmãos judeus. Cada vez mais desaparecem. E mesmo assim você usa uma roupa divina? O rabino Meisels explicou ao soldado que os soldados acreditam em Deus
mesmo e, sobretudo, principalmente, quando a mente humana não entende a conduta divina. Tem um ditado que diz que a fé começa onde termina a lógica. Acreditamos firmemente que tudo o que ele faz é justo e certo. O rabino acreditou que isso fez com que o nazista apreciasse a ele a partir daquele dia. É incrível. Na continuação da conversa, disse o rabino ao nazista sobre Rabi Shimon Miroslav, que teve uma longevidade extrema. Em sua velhice, seus discípulos perguntaram: Rabino, por qual mérito você tem uma longevidade extrema? Respondeu o rabino: eu nunca fiz perguntas sobre a conduta do mestre do universo. Toda vez que algo constrangedor aconteceu comigo, eu confiava nele que estava fazendo o que era melhor para mim. E se você perguntar por que isso me fez a longevidade, porque quando uma pessoa faz perguntas demais e desafia a liderança de Deus, ele respeitosamente é convidado para o céu para receber respostas. Eu nunca fiz perguntas, disse o rabino. Talvez por isso eles ainda não me convidaram para escutar a resposta. Concluiu o rabino Maislis e disse ao nazista: eu sugiro que você não faça mais perguntas sobre a conduta de Deus, para que você não seja convocado para receber resposta. Você quer viver, não é? A Parashat Shmini começa no 8º dia de preparação do Mishkan. O auge desses dias foi no qual os Kohanim iniciaram o serviço diário do Mishkan. Depois de 7 dias de preparação, descritas na Parashat Tzav, começaram os serviços e o trabalho de Aaron, que era o sumo sacerdote, e devia causar a presença divina no Mishkan. Aaron fez todo o trabalho assim como Moshe lhe havia ordenado. E, finalmente, chegou o grande momento, conforme consta na Torá, Vaikra, capítulo 9, passuco 22 a 23. E vieram Moshe e Aaron ao Ohel Moed, e saíram e abençoaram o povo. E apareceu a presença divina ao povo. E saiu o fogo diante de Deus e consumiu o sacrifício de Olá e os sebos. E agora, justamente nesse elevado momento, ocorre a terrível tragédia do falecimento de Nadav e Aviú, os filhos de Aaron, conforme consta na Torá. E pegaram os filhos de Aaron, Nadav e Aviú, cada um seu cajado, e colocaram nelas fogo e puseram sobre ela incenso, e sacrificaram fogo estranho que não foram ordenados. E saiu um fogo diante de Deus e os consumiu. Eles faleceram perante a Deus. Naquele momento, Moshe Rabbeinu se dirigiu ao seu irmão e lhe transmite as palavras divinas. Isso foi o dito por Deus, que disse: em meus próximos santificarei-me. Isto causará que, sobre o todo o povo seria honrado. Em silêncio ficou Aaron. Em silêncio ficou Aaron. Será que isso é uma resposta ou ausência da mesma? O Abravanel explica que a reação de Aaron foi a seguinte: seu alcançou, transformou-se em pedra sem que chorasse. Como o pai sobre seus filhos, assim também não recebeu condolências por Moshe, pois estava sem alma, sem o poder da fala. O Ramban opina o contrário. Aaron chorou em voz alta e parou. O livro Aktav Kabbalah questiona sobre a opinião do Ramban. A princípio, isso não é entendível, pois se fosse assim, deveria estar escrito: calou-se Aaron e não ficou em silêncio. Portanto, conclui que Aaron ficou em silêncio sem falar e comentar nada. E essas são as suas palavras. Na verdade, a palavra silêncio significa que a pessoa ficou em silêncio por livre e espontânea vontade, sem que dentro dele haja alguma voz lhe dizendo fale. Esse silêncio significa a aceitação integral dos diversos acontecimentos, o que significa que a pessoa aceita totalmente, sem nenhuma reclamação, tudo que Deus lhe concede, tanto as coisas boas quanto as coisas menos boas. Desse modo, a pessoa que é considerado que está louvando a Deus, como está escrito no Teilim 65, 2, para ti, o silêncio é um louvor. Baseando-se nessa explicação, diz o Ktav Kabbalah que Aaron não teve nenhuma reclamação, a mínima que seja, sobre a conduta divina com ele. Portanto, é necessário entender por que o Ramban não interpretou do modo mais simples, como os outros comentaristas. A resposta se encontra
no livro de perguntas e respostas do Rabino de Tzfat, o Radbaz, que viveu entre os anos 1479 a 1584 e faleceu com a idade de 105 anos. E disse o Rabino assim: certo judeu perdeu seu filho. Deus nos livre e guarde. Durante os dias de luto, essa pessoa não chorou e nem lacrimejou nenhuma vez. Será que isso demonstra forte fé no eterno? O Radbaz respondeu: isso é crueldade e comportamento não humano. A pessoa que derrama lágrimas sobre seus parentes, e mais ainda se o falecido é uma pessoa justa, demonstra a pureza de sua alma e a submissão ao Todo-Poderoso. De acordo com as palavras do Radbaz, é possível explicar que, desse modo, comportou-se Aaron ao escutar sobre o falecimento de seus filhos. Ele chorou, pois isso é um básico comportamento humano. Avraham Avinu chorou após o falecimento de sua esposa Sará. Yaakov chorou quando soube do desaparecimento de Yosef. Porém, após ter recebido a mensagem divina, através de Moshe Rabbeinu, que seus filhos falecidos eram mais próximos de Deus, ele dominou seus sentimentos naquele momento, pois entendeu que assim era a vontade divina. E, portanto, logo após o primeiro choro, em silêncio ficou Aaron. Em termos espirituais, o comportamento natural em relação a tragédias é de perguntar: por que Deus fez isso comigo? Quando se trata de assuntos da conduta divina, qualquer palavra que seja, mesmo as mais convincentes, expressa um conhecimento muito superficial em relação à conduta divina. Pois quem somos nós para entender as entranhas da conduta divina no mundo? O silêncio expressa o reconhecimento que a conduta divina é muito mais superior do que nossos conhecimentos. Portanto, pessoal, temos que tomar cuidado tanto com o que colocamos dentro de nossa boca, para que isso não influencie nossas virtudes, como também com o que sai da nossa boca, pois, em casos como esse, o de Aaron, o silêncio demonstra simplesmente o reconhecimento que tudo está na conduta divina. Muito obrigado e Shabbat Shalom para todos.